intensifica hoje, dia 27 de julho, suas ações de conscientização a respeito da importância da detecção precoce do câncer de cabeça e pescoço, que pode alcançar, olha isso, até 90% de cura se tratado precocemente. Para conscientizar sobre a importância do diagnóstico precoce, a gente recebe na nossa casa o médico cirurgião de cabeça e pescoço, Dr. Dorivaldi Carlucci Júnior. Seja muito bem-vindo, doutor, ao nosso programa. E que importante a gente falar sobre esse assunto, viu, doutor? Verdade. Seja bem-vindo. Muito obrigado. O senhor está até com a camiseta. Pois é, eu vim fazer a nossa propaganda do nosso Júlio Verde. Muito Aliás, obrigada a sua já foi entregue. Viu? Muito obrigada. E a do Léo será depois. Muito bom isso, doutor. Hoje eu até cheguei a dar uma olhada em algumas informações e eu fiquei pensando como é importante a gente falar do cirurgião de cabeça e pescoço, porque as pessoas confundem. Doutor, Sim. O que faz um cirurgião de cabeça e pescoço? Eu costumo, muitos pacientes confundem, né? Porque é um nome meio estranho, né? Cabeça e pescoço. E alguns pacientes chegam para nós nos procurando para falar de dor de cabeça, de dor no pescoço. E eu costumo exemplificar que nós, na realidade, somos um braço oncológico do otorrinolaringologista. Então a gente acaba lidando com os tumores que acometem essa região da cabeça e do pescoço. Não a parte cerebral, né, doutor? Não a parte cerebral, essa fica para o neurocirurgião. Muito bom. E o mês de julho foi dedicado a isso para quê? Explica um pouquinho do mês pra gente. Em 2014, durante um congresso internacional que aconteceu em Nova York, o Dr. Michael Douglas foi ao nosso congresso, um congresso internacional de cirurgia de câncer de cabeça e pescoço, e ele contou a história dele de um câncer de amígdala que ele teve em 2012, que foi tratado e curado. E aí ele enalteceu toda a plateia, tudo, e naquele dia era dia 27 de julho. E passou a ser o Dia Internacional de Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço. No ano seguinte, nós tivemos a ideia de trazer esse 27 de julho para o mês inteiro de julho, associando com o Verde da Esperança, como você bem colocou no início. Então passou a ser o Julho Verde, o mês de combate e detecção precoce do câncer de cabeça e pescoço. Doutor, quando a gente fala de câncer, as pessoas já ficam bem temerosas, porque o câncer ainda é algo que preocupa demais. Quando a gente está falando de cabeça e pescoço, quais são os tumores mais comuns? É um estigma muito feio, né? A palavra câncer. Tem pessoas que nem falam a palavra. Doutor. Exato. O importante, antes de a gente falar quais são os tumores, seria a gente falar as regiões da cabeça e pescoço que tem tumores, né? A gente acaba generalizando cabeça e pescoço para ficar mais fácil, porque alguns tumores têm etiologias semelhantes. Mas a gente fala bastante da cavidade oral, que inclui a língua, os lábios, a garganta, onde está a amígdala, a faringe e a região da garganta, da laringe, onde estão as cordas vocais, que para você que é uma apresentadora, usa bastante a voz, né? Então, tumores nessa região podem dar sintomas específicos e eles têm uma relação muito grande com o tabagismo, com o etilismo. E a gente pode, por exemplo, consumo de carne, doutor, já se falou muito sobre isso, carne vermelha em excesso, isso também prejudica, doutor? Diretamente não. O que prejudica com certeza é o cigarro, né? E o álcool potencializa os efeitos nocivos do cigarro. Então, geralmente, pessoas que fazem uso bastante do álcool e cigarro, elas devem ficar mais atentas ainda. Mais atentas ainda. A gente está tendo uma incidência cada vez maior agora de tumores nessa região da faringe e da amígdala, tudo relacionadas com infecção pelo vírus HPV, pelo sexo não protegido. E isso aumentou bastante. Nos Estados Unidos, essa incidência de tumor nessa região é quase 80%. Aqui no Brasil, nem tanto, porque nós ainda temos uma população que não se cuida, que fuma muito, que bebe muito, que fuma cigarros de péssima qualidade, que bebe álcool feito, né, de qualquer jeito. Então isso agride ainda mais as mucosas. Uma vez que eu tenho uma agressão na mucosa, essa mucosa tenta se defender e ela produz alguma coisa diferente. Essa produção de um tecido diferente propicia a formação de um tecido cancerígeno. Doutor, como que a gente pode diagnosticar? Como é o diagnóstico? Importante a gente conhecer o corpo. Então eu tenho que saber essas regiões e fazer um autoexame. Então eu posso, na boca muito simples, abrir a boca diante do espelho e olhar, prestar atenção, ali a gente está vendo
como que um médico doutor, examina que legal. a boca, né? Então, a simples abertura da boca, eu consigo ver toda a cavidade oral e já a orofaringe, que é a porção da faringe atrás da garganta. Numa outra foto, acho que tem uma outra foto que mostra bem uma pessoa com a boca aberta, o quanto que a gente, ali ó, o quanto que a gente consegue ver a campainha, né, que é a úvula, a amígdala ali no fundo, o número 4 naquele desenho de baixo é a amígdala. Então, quem se autoexamina com frequência, né, quem conhece o corpo, consegue perceber alterações com muito mais facilidade. Que tem alguma coisa estranha, que tem um pelotinho estranho. Isso na boca. Mas aí no pescoço a gente pode notar nódulos, né? Com alguns caroços no pescoço, mas também não é para criar um desespero, porque é muito comum a gente ter nódulo no pescoço depois de um quadro infeccioso, depois de um quadro inflamatório, principalmente crianças, né? Crianças estão sempre com bolinhas no pescoço. Essas bolinhas, as mesmas lesões na boca, que se persistirem por mais que 15 dias, 2, 3 semanas, ou doerem, ficarem saindo sangue, essas precisam de alguma atenção maior. Doutor, eu lembro que eu cheguei a fazer, acho que faz um bom tempinho já, faz quase 2 anos que eu cheguei a fazer laser. E aí eu fiz nessa parte. E depois de um tempinho, surgiu um pelotinho aqui embaixo. Me deu um desespero, doutor. E aí eu passava a mão e ele era durinho. Eu falei, o que será que é isso? E aí eu realmente fiz um exame para ver. É linfonodo que chama, doutor? Linfonodo, exatamente. Linfonodo é o que o povo chama no jargão popular de gânglio de íngua. Tecnicamente a gente chama de linfonodo. E dá um medo, doutor, dá um desespero. Mas ele é um defensor da gente, né? O linfonodo está ali para produzir anticorpos para nos defender. Então, se eu tenho uma infecção, como você teve, uma inflamação, esses linfonodos vão aumentar para proteger a gente, produzindo anticorpos, e depois eles regridem. Infelizmente, alguns tumores, quando eles tentam espalhar pelo corpo, esse linfonodo filtra isso. E aí ele cresce, ele fica como um sinal de alerta. Olha, tem alguma coisa errada porque está crescendo. Né? Importante. Doutor, temos perguntas já. Sim. Léo? Temos perguntas. Ana, dor de cabeça frequente pode ser um sinal de câncer? Na maioria das vezes, não. Não. A dor de cabeça tem um monte de fatores, né? E se a gente pensar em câncer, eu colocaria como um dos últimos, né? Porque ela pode indicar várias outras coisas, né, doutor? Exatamente. Quais são os principais sintomas das pessoas, além da gente perceber esses pelotinhos? Vai depender da região, né? Se eu tiver na boca, seria uma afta que não cicatriza, uma verruga na língua, uma verruga na parede do palato. Na garganta, algum desconforto para engolir, uma dor para engolir, uma espetada. E na faringe, na laringe, né, a alteração da voz, rouquidão por mais que 15 dias. Ali tem uma foto de um exemplo de um câncer de língua, ó. É uma verruga. Nossa, doutor. É um câncer bem precoce, a gente detectou muito precoce e isso gera cura, como você falou logo no começo, de 90%, sem sequelas funcionais dessa língua. Eu consigo retirar esse linfonodo sem causar uma sequela tão grande. Porque quando a gente pega tumores grandes, que é a imensa maioria hoje, 76% dos tumores da região de cabeça e pescoço são diagnosticados já tardiamente e já estão avançados. E aí o tratamento ele é muito agressivo, ele é muito mutilante, eu preciso associar com radioterapia, por vezes quimioterapia, e aí a chance de cura cai bastante. E doutor, as pessoas chegam a perder a voz? Sim. Chegam, né? Sim. E nesses casos mais graves, elas perdem até a caixa da voz. A cirurgia remove a laringe e a pessoa precisa ficar com aquele traqueostomia definitivo. A laringe é esse aqui, eu trouxe um exemplo da laringe. Então, esse aqui é um exemplo da laringe, né? As nossas cordas vocais ficam aqui dentro dessa... Dentro aqui são as cordas vocais. Então, se eu abrir aqui, eu consigo ver isso aqui, essa membraninha é a corda vocal. Então é por aqui que o ar passa e a vibração dessas cordas vocais é que emite o som. Então se eu tiver um problema aqui, eu vou ter uma alteração da voz. Ali no exemplo dá pra gente ver, ó, as regiões da cavidade oral, a faringe, a língua, e na foto ali do lado, a gente vê do lado esquerdo a corda vocal bem encostadinha uma na outra, que seria quando a gente está falando, e quando a gente está respirando, as duas cordas vocais se abrem bastante. Para que o ar possa passar. Que interessante. Tem mais perguntas, doutor? Vamos lá. Vamos lá, Léo. Temos mais uma pergunta. Vamos ver.
Regina, boa tarde, Abiléu. Amo o programa. Tenho 2 nódulos de parótida, parótida e um linfonodo suspeito abaixo da mandíbula, aguardando vaga para avaliação com o médico. O que o doutor pode me falar sobre isso? Já tive câncer de rim. Obrigado, Deus abençoe. Obrigado, Regina. Obrigada a você por partilhar com a gente. Quem já passou por uma situação assim deve ter tanto mais medo, doutor. Sim, né? sim. O câncer é um estigma, né? E ele fica aquilo, né, o tempo inteiro batendo na porta da gente, dizendo que alguma coisa não está bem, né? Ela me perguntou sobre a parótida. A parótida é uma glândula salivar. Eu até trouxe uma foto do que são as glândulas salivares. A parótida é uma glândula que fica aqui na região, em frente à mandíbula, que é a glândula aqui da cachumba. Sabe quando a gente fala que teve cachumba? É a glândula que inflama na cachumba. Então ela é uma glândula salivar e ela pode desenvolver tumores. A boa notícia é que 80% dos tumores nessa glândula são benignos. Então é raro, é menos comum ter um tumor nessa glândula e ser maligno. Ela falou também de um outro nódulo aqui embaixo, pode ser uma outra inflamação. É difícil a gente dar o caminho, o diagnóstico, né, sem examinar, né? Mas eu acho que a primeira notícia é ela ser tranquilizada, porque ela indo para o médico, um cirurgião de cabeça e pescoço vai conseguir diagnosticar e fazer o melhor tratamento para ela. Doutor, o senhor vai ensinar pra gente a gente fazer um exercício, né? Sim. Para falar principalmente sobre a tireoide, que é um problema que muita mulher tem. Eu já tomei, doutor, por muito tempo, muitos anos. Eu já tive uma disfunção e tomei um remédio para hipotireoidismo por muitos anos. E faz 1 ano e pouquinho que eu parei, meio que foi suspenso essa medicação. Não sei se talvez porque essa disfunção não tenha chegado até realmente o nível e tal. Então é uma coisa que me preocupa. A mamãe tem, eu tenho o hiper. E aí hoje quando a Mayara falou que o senhor ia ensinar a gente a fazer um autoteste, eu falei, opa, eu vou fazer esse autoteste para eu entender. Me ensine, doutor. A glândula tireoide é um capítulo à parte na cabeça e pescoço, porque ela tem bastante tumores, mas a incidência de tumores dela é menos de 10%. Mas é o 5º tumor maligno na mulher mais frequente. Mais frequente. Então ela é bastante frequente. A tireoide é essa glândula cor-de-rosa que está aqui, que fica na frente da traqueia. E ela tem uma particularidade, como ela está em frente à traqueia, ela está grudada na traqueia e nessa laringe. Toda vez que a gente fala e que a gente bebe, a laringe tem que se movimentar para impedir que a comida entre dentro dos pulmões da gente. E como a tireoide está grudada nela, ela se movimenta junto. Então, o autoteste, o autoexame da tireoide, ele é feito de frente para o espelho. Eu tenho que identificar onde está a proeminência laríngea, que é o nosso gogó, que seria isso aqui, ó, Biana. Essa parte aqui é a parte da laringe que fica mais para fora. A mulher tem essa laringe um pouco mais para dentro, mas tem gogó também. O do homem, principalmente aquele que tem a voz bem grossa, ele tem o gogó bem para fora. Isso. Então, passando 2 dedos para baixo, a gente consegue chegar na região da tireoide. Então, eu olhando aqui assim de frente para o espelho, eu consigo, colocando a mão. Dá licença. Pode, doutor, por favor. Aqui está a tua traqueia. Então, de um lado é o lado esquerdo da tireoide, do outro lado direito. Só de você deglutir, você percebe ela se movimentando. Se tem um nódulo aqui, ela vai se mexer junto. E se você colocar a tua mão aqui e engolir, tomar um gole de água, ela vai se movimentar e você vai perceber se tem algum nódulo ou não. Essa percepção de nódulo é para nódulos relativamente grandes, maiores do que 1 centímetro. Né? Os nódulos pequenos, que hoje são a grande maioria, que são detectados ao ultrassom, a gente não consegue ver. Não consegue ver. Mas já é uma forma da gente se observar, né, doutor? Exato. Se você tomar um gole de água, você percebe que ela se mexe com muito mais força. Ah, é mesmo? Vou tomar de novo aqui, ó, Rafa. É mesmo, doutor. Dá pra ver direitinho ela se movimentando. Por isso que é importante a gente conhecer o corpo, né? Esse é o exemplo maior, são das mulheres. Vocês se autoconhecem muito mais do que o homem. O homem não a gente fica mais preocupada, né, doutor? E o que o senhor falou era verdade, né? Quanto mais cedo eu perceber e mais cedo eu recorrer ao médico, a chance de cura, 90%. Esse é o nosso recado. A gente quer... O mês de julho verde da gente foi para um mês que nós colocamos como lema conscientização e atitude. Ou seja, trazer para todo mundo a consciência de que existe um problema,
tomar uma atitude para que a gente possa preveni-lo e, se não conseguir prevenir, detectar o mais precoce possível. Muito bom, doutor. Eu já vou fazer um convite para o senhor voltar, para a gente falar mais sobre isso. Será um prazer. Porque as pessoas têm muita dica, né, muita pergunta, e acho que o doutor tem muita dica também, para a gente falar sobre cada um, né? A gente separa alguns específicos, né? O mês de Julho Verde fala de todos os cânceres, todo, né? Acho que a gente pode aprofundar em algum outro. Eu acho que vai ser um grande prazer, viu, doutor? Será um prazer, será meu também. O doutor fala de uma forma didática, fácil a gente entender, e acho que acalma, né? Acho que esse papel do médico, doutor, é imprescindível, viu? Imprescindível. Para quem lida com essa palavra, a gente precisa ter um cuidado sempre de como tocar na pessoa, né? Nem todo mundo aceita a palavra com o mesmo sentimento, né? Ou com a mesma esperança, com a mesma fé, né, doutor? Tem experiências ruins, né? Perfeito. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço. Você de casa ficou curioso, tem dúvida? Além de mandar pra gente, o doutor vai voltar pra gente falar de outros cânceres, né? Na cabeça e no pescoço. Pode mandar mensagem também, seguir o doutor na internet, é @doutordr.dorivalcarlucci. É assim mesmo, né, doutor? Assim mesmo. E o WhatsApp é o 11 94244 2192 e o e-mail é carlucci@apm.org.br. Acertei? Acertou. Doutor, muito obrigada. Eu Seja que sempre agradeço. bem-vindo à nossa casa. Obrigado por abrir as portas para nosso Julho Verde. Muito obrigada. E eu que agradeço e muito obrigada pela camiseta, Obrigado, viu? Eu adorei.